Já tá gravando, tá? Show de bola. Hum. Bom, esse é um fora de costume que a gente fala muito sobre a questão que envolve a questão do Lean, do Kaizen. A gente bateu muito isso no ano passado também, foram várias discussões. A gente declarou isso, né, que esse Ikigai, ele está destinado a realmente aprofundar nossos conhecimentos, troca de experiências, a paixão pelo fato de desenvolver pessoas. Então acho que essa questão do desenvolver pessoas não só remete ao nosso público Vale, né, ou de outras empresas, como costuma entrar aqui pessoas da Toyota, pessoas da Nissan, né, é um fórum aberto, não se destina a uma única empresa. Eu acho que a gente pode explorar isso muito para 2022, né? Eu preciso conectar mais da questão do meu tempo a favor disso aí, porque eu acredito nisso, né? Acho que é uma das coisas que eu preciso trazer para 2023. E aqui já começa a nossa mensagem, né? Dando as boas-vindas para quem veio. Seja bem-vindo. Esse é um canal específico para gerar isso que nós comentamos, a questão do desenvolvimento das pessoas, né? Esse autoconhecimento. E vai ser muito bacana o nosso encontro hoje, porque eu separei uma surpresa, tá? E eu espero que, como eu falei, a maior expectativa que eu tenho hoje para o nosso encontro é que vocês participem ativamente, tá? Sem a vergonha, sem receio, né? Que vocês possam compartilhar, né? Essa é uma troca que bem a Sueli disse, da gente trocar informações, conhecimento, acho que vai ser muito bacana, tá? Então, nós já vamos já partir. Muito bom. Nós já começamos bem, né? Você viu que no vídeo ele fala muito sobre, né, da gente se desprender, da gente buscar algo que está além, que às vezes só tinha um vislumbre de algo que era às vezes um sonho, de uma realidade que às vezes para a gente, né, meio que já criava cria uma sintonia, uma motivação, mas ao mesmo tempo talvez existem fatores limitantes. Então é hora da gente se redescobrir. Você vê que no vídeo ele cita uma chave. A chave se inicia pelo autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento, que é conhecer mais sobre você mesmo, é o que nós vamos abordar nessa noite. Tá? Por isso que eu falei, é uma surpresa. E para que a gente consiga conectar tudo isso, eu preciso que vocês preparem aí já, tá? Deem um sinal para mim. André, tá aqui, papel, caneta, porque a gente vai fazer juntos isso aqui. Eu quero trazer um pouco mais do que só a vivência das N oportunidades que eu tive, de poder falar, de conectar a realidade do Ikigai, até pela cultura, né, ter tido a experiência de ter vivenciado essa cultura japonesa, mas trazer para dentro, tá? Então eu quero conectar isso nessa noite com vocês juntos aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do autoconhecimento. Eu vou usar alguns exercícios que o público japonês utiliza, né? Porque eu acredito que essa real chave que faz com que a gente se conecte, faz com que a gente meio que tome um choque de realidade, a gente quebre paradigmas, que a gente rompa esse oceano e que a gente vislumbre algo mais palpável, que a gente tenha essa sensação de se conectar com isso. Tá? Então, você vê que eu estou entusiasmado, tá? Eu estou vibrando aqui, tá, gente? Se eu tivesse hoje num público, numa plateia,
né, eu estaria da mesma forma, né? Eu creio nisso, eu acredito nisso, isso é muito transformador. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que para que a gente possa vivenciar isso, está relacionado ao nosso interior. E saber o que de fato nós somos, né? Essa questão de da gente se conhecer puramente, em todas as instâncias do nosso ser, faz muito sentido da gente poder conectar com as coisas de fora. Então, o que você diz sobre você mesmo? Quem é você de fato? Né? Então, tão importante quanto você está vendo aí né, um personagem, né, um anime, tão importante quanto o que você fala é o jeito como você diz, está relacionado ao seu ser, está intrínseco a você. Quem é você de fato? O que você diz sobre você mesmo? Então, essa pergunta, de cara, no início do nosso Ikigai hoje, já dá para ter uma noção aonde a gente vai entrar. E aí, gente, vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa? Não precisa responder essa pergunta, tá? Porque às vezes é muito pessoal, né? Mas fiquem à vontade. O que vocês pensam sobre vocês mesmos? Você acha que existem coisas que às vezes nos limita, pensamentos limitantes, crenças limitantes, coisas que a gente pensa que às vezes nós mesmos sabotamos, criamos barreiras, né? Nós falamos isso ano passado também, estamos né, revisando, né? É uma forma da gente revisar o conteúdo, mas também com uma forma mais puramente, né, eu acredito, mais preciosa, mais intrínseca, mais dentro. Né? Eu acredito que a gente possa mergulhar muito mais nisso. Alguém quer comentar alguma coisa? Pensar se o pessoal está aqui ainda, né? E aí, gente, vocês estão por aí? Estão me ouvindo? Eu estou sem o Todo retorno de mundo vocês. embora, viu? Acho Ah, que tá um fugiram. joinha aí na tela, mas Vocês sabem que se tivesse 1.000 pessoas, ou 10 pessoas, ou uma pessoa, eu ia falar a mesma coisa para vocês, né? Ia falar o que você diz sobre você mesmo. É difícil responder talvez essa pergunta, né? Mas eu quero fazer um exercício para promover essa pergunta de uma forma que a gente crie associação com a realidade que a gente vive. Existe dentro desse conceito, eu vou abrir um pouquinho do paralelo, né? Uma palavra japonesa que significa mendomi, nós falamos também em outros momentos. Essa palavra mendomi é empatia puramente, né? Só que o japonês acredita que muitas vezes o reflexo da conduta das pessoas está ligado aos nossos próprios atos. O que as pessoas pensam, como elas interagem com a gente, é um reflexo exatamente da nossa conduta, do jeito que a gente vive. Então você pode atrair muito, mas você também pode repelir. Então, eu acho que essa lei da atração se volta para aquilo que nós somos. Tá? Então, acho que é legal a gente poder trazer isso no nosso encontro e começar a pensar, poxa, eu quero atrair coisas boas para 2023, para que eu consiga atrair as coisas boas, né, que Deus tem preparado para todos nós, eu preciso entender que, né, essa lei da atração está ligada à minha atitude, a, a forma que eu decidi viver. Então, eu acredito que nós vamos viver muito plenamente em 2023, mas algumas coisas têm que começar a ser remodeladas no início. Não é para amanhã, é para hoje. E aí, já entrando nessas questões, existe, né, uma linha da psicologia que vai associar ao fator da autoestima, né, que também está relacionado àquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, o quanto nós estimamos aquilo que nós somos, aquilo que nós tornamos, como a questão do bloqueio mental. Existe uma linha da psicologia que fala sobre os bloqueios mentais, que são responsáveis diretamente por ansiedade, depressão, falta de concentração, né, e atenção de outras questões associadas à questão de auto se conhecer, né? Por exemplo, muitas vezes a gente está falando da gente mesmo, se cria algumas coisas que estão relacionadas ao orgulho, a ego, a vaidade, a preconceito. Então, existem bloqueios mentais que a gente pode repelir, pode, né, anular sobre as nossas vidas. Isso é como se criasse sentenças.
né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para isso, né, nós vamos entrar no exercício, a gente precisa, né, soltar um pouquinho né, às vezes a gente entra muitas vezes receoso, se sentir bem, estar bem nesse momento. No momento que a gente está se conectando aqui através pela internet, você pode estar no seu celular, no seu iPad, pelo computador, mas o momento de você pensar, poxa, eu estou num ambiente, eu estou dentro da minha casa, eu estou no meu quarto, mas é um ambiente propício hoje, nessa noite, para a gente falar de coisas boas. Então, né, tenho certeza disso, tá? Nada acontece do acaso. Existe essa conexão. Eu não ia falar isso hoje. Existe uma outra pessoa que ia falar no meu lugar, né? Eu fiz alguns convites, as pessoas, né, não puderam estar presentes. Eu falei, poxa, e agora? Então eu me preparei para falar de coisas que não só estão relacionadas à figura, à temática do técnico, da questão mais tecnologia, inovação, mas eu estou trazendo coisas que estão relacionadas ao nosso ser dentro de você. Então, esse ambiente foi preparado para isso, para sermos resolvidos, pessoas resolvidas, sem bloqueios, sem impedimentos. E para isso a gente precisa ser livre né, de tudo aquilo que nos amarra. Vocês estão vendo essa figura? Sim. O que vocês estão vendo aqui? Parece é um ser aquático? É uma lagosta, certo? Pelo menos Correto. uma capa de laranja, né? É Pelo uma menos que a gente lagosta. acha que é, né? Parece. Vocês estão vendo uma lagosta de laranja, e vocês estão vendo de branco o exoesqueleto dessa lagosta. Eu não vou contar só uma história. Eu quero conectar essa realidade com muitas intempéries e dificuldades que você e eu já vivemos. A lagosta, ela não vai crescendo sem ela não passar por algumas fases da vida dela. Ela inicia o crescimento dentro desse exoesqueleto, que é como uma estrutura rígida. Ela é muito mole, né? A estrutura dela, sem essa carapaça, sem essa estrutura rígida, ela é mole. Mas a estrutura, enfim, ela é dura, ela é rígida. E essa estrutura, ela não cresce, gente. Por incrível que pareça, ela vai se formando e chega um momento que ela não cresce. Quem está crescendo dentro se sente incomodado e gera-se um desconforto. E esse desconforto é exatamente o gatilho que a lagosta precisa para começar a sair dessa carapaça, dessa concha, dessa estrutura. Então, o desconforto, né? Eu vou trazer outros sinônimos desse desconforto que muitas vezes a gente passa, né? Essa inquietude, né? Essa vontade de querer romper e não, né? Existem os fatores limitantes da gente que não nos permite experimentar coisas novas, sensações novas. Então, esse exoesqueleto, por ele não crescer, ele começa a gerar um desconforto, porque a lagosta quer crescer. Só que para isso ele rompe. Esse processo de rompimento da lagosta se chama mudar, por incrível que pareça. Para ela é um desperdício, né? Não sei por que colocar esse nome, mas você pode colocar depois lá no Google, né? Mudar da lagosta. Que é exatamente o momento que ela começa a sair desse exoesqueleto, e é um momento que é muito difícil para ela. Né? Por quê? Porque chega a ponto dela ficar tão cansada, né, tão exausta, que os movimentos passam a ser lentos no começo. E aí, do momento que ela rompe, ela corre para baixo das pedras, para os esconderijos, porque como ela está exposta, ela fica facilmente à mercê né, dos inimigos, né, dos outros animais que estão ali. Então, ela se esconde, até que a passo que ela vai recuperando a força, vai reconstruindo esse exoesqueleto de forma que ele fique mais rígido. Só que, de novo, ela vai voltar a crescer, e esse processo acontece inúmeras vezes, até a fase do crescimento completo dela. E enquanto ela está crescendo, esse processo é necessário para que ela tenha esse desconforto e ela saia desse casulo, né, dessa estrutura, abandone para trás esse exoesqueleto e ela passa a assumir uma nova identidade. O que tem a ver isso com a gente?
né, eu vou declarar aqui, né, que a minha expectativa é que a gente, assim como essa lagosta hoje, todos os desconfortos, todos os fatores limitantes que sejam anulados, né, uma vez que a gente entende que esse desconforto gera uma necessidade da gente crescer, de romper, de querer buscar coisas novas. Tá? Eu acredito nisso. Uma vez que a gente vê que essa questão dessa transformação, eu vou soltar um vídeo para vocês ver de uma forma mais intrínseca, né? Isso aqui, olhando para as nossas vidas, eu vejo muita similaridade. E eu também aproveito que eu quero ouvir vocês, o comentário de vocês. Não sei se vocês já conheciam a história da lagosta, já tinham esse conhecimento, mas o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Ela não se sentiu confortável e aí ela tem esse rompante nesse momento, que ela sabe exatamente a hora certa desse desconforto, gerar uma necessidade de mudança. Então ela abandona para trás antiga essa antiga veste, essa vestimenta antiga que impossibilitava o crescimento dela, né, e decidiu por si própria continuar crescendo, né, diante das, né, e aí olhando para a gente, diante das nossas próprias expectativas, eu acredito que a gente tem, para a gente crescer em alguns lugares na vida, a gente tem que abandonar os velhos hábitos, abandonar as velhas roupas, para que a gente possa experimentar coisas maiores. Mas, gente, vamos lá, eu quero ouvir vocês. O que é a história da lagosta, né? Ouvindo essa história aqui, a gente possa estar refletindo. Na verdade, você já fez analogia, né, André? Eu não Sim, conhecia. E assim, vai passando um filme, sabe? Voltando lá no primeiro slide, não precisa voltar, mas só tá. fazendo uma consideração aqui, é difícil, pelo menos assim, eu, Sueli, tá? É difícil responder essa pergunta porque a gente não para se autoanalisar. Uhum, Você faz essa análise, às vezes, das pessoas que estão próximas a você, convive com você, mas você não faz essa autoanálise consigo. Então assim, é o que me traz um pouco de dificuldade quando você perguntou, eu tive que uhum, parar para pensar, sabe? Sabe, exato. espera deixa eu parar aqui e pensar. Então, assim, esse foi um ponto. Trazendo para a questão da lagosta, eh, eu sinto que, às vezes, nós ficamos numa zona de conforto muito grande, sabe? E aí você se acomoda e você acha que tá bom. Então você sente essa necessidade, como ela sente, de sair do invólucro, de sair do casulo, mas Uhum, você não sai. Aí o slide anterior, eu vi que a palavra bloqueio lá, ela tá em destaque, né. sim, Então chamou minha atenção o fato dela estar diferente do restante da mensagem do slide. E é isso, a gente se bom. bloqueia, a gente se autossabota. E aí você mesmo começa a colocar várias dificuldades, você começa a inferir várias coisas que poderiam acontecer. O "e se" é um problema, se você realmente não souber lidar com ele. Então, assim, e aí o que fica para mim é o seguinte, será que em algum momento, né, eu vou conseguir romper esse Uhum, invólucro? Mesmo sabendo que eu tenho todas as chances para poder fazê-lo? Então, assim, você tá falando e tá passando um filme na tá. minha cabeça. Eu acordo todos os dias para quê? Para ter mais um dia comum, para impactar a vida das pessoas positivamente, para trazer a minha contribuição, que seja o menor possível, mas eu estou trazendo minha contribuição, seja para minha cidade, para o meu bairro, para minha rua, né, para o meu estado. Eu estou acordando para vencer. Será que eu estou tendo gratidão pelo simples fato de poder acordar no dia seguinte? Então, assim, para mim, Sueli, tá sendo um momento realmente assim de reflexão e de autoanálise. Que bom, que bom. Quem mais, gente? O que vocês. Então, cara, fiquei pensando aqui, sabe? Às vezes, Diógenes aqui, pessoal, primeira vez que eu participo aqui, o convite da Beth já é longo comigo aqui, mas hoje eu tô aqui ainda na mina, né? Falei, cara, pingou aqui, eu falei, uai, deixa eu entrar aqui, né? Pra me conhecer um pouquinho e ver como é que é isso Que aqui. bom. E, cara, assim, gratidão. Acho Não é que à toa que você está aqui, tá, Diógenes? Que bom que você entrou. não, cara, não é à toa mesmo, não.
faz a gente refletir muito, sabe? Muito legal, cara. Gostei muito. E assim, eu fiquei pensando aqui que, às vezes, é o seguinte, são duas coisas. A primeira é o quanto a gente, às vezes, se bloqueia por achar que não é capaz, sabe? Acho que é um ponto importante a gente Uhum, pensar nisso também. Às vezes por comparação, ou porque algo deu errado, ou porque não saiu da forma que eu gostaria, ou que eu queria, ou que aquela meta não foi batida, ou que aquele número não foi atingido, o quanto a gente se uhum, questiona às vezes, sabe? Mas aí eu acho que o importante daqui também, o de renovar, é também o de saber corrigir, sabe? E eu exato. acho que o corrigir a rota, muitas vezes ele é renovar também, sabe, cara? E às vezes algumas decisões também elas precisam ser tomadas, sabe? E para mim muito forte ver isso aqui na minha cabeça, sabe? Porque o renovar para mim pode ser isso. Será que até quando eu vou aceitar o que eu estou, ou onde eu estou, o que eu estou fazendo? Será que aquilo que é o que eu quero realmente? É o que me Uhum, motiva? É o que, sabe, me deixa feliz? Ou que faz com que eu consiga deixar as outras pessoas felizes também? Eu acho que é muito do papel da gente hoje da liderança, é esse, sabe? É promover para as pessoas algo que seja propício à felicidade, né? Eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto de ter um ambiente onde eu possa estar feliz, sabe? E aí tem hora que eu acho que a gente precisa de renovar, sabe? uhum, E isso vem muito forte para mim aqui, sabe? O quando que é preciso tomar essa decisão de renovar, de fazer algo novo, sabe? E a gente precisa de fazer isso. E aí, assim, eu acho que é uma reflexão forte para todo mundo, mas a gente precisa exato. de realmente saber identificar esses momentos, sabe? Mas, cara, assim, tô indo em muita coisa aqui, acho que é muita coisa para falar, senão eu vou tomar muito tempo, mas Muito é bom. legal, cara. Essa eu acho que é a principal, sabe? É a gente realmente não deixar com que o ambiente contamine a gente, sabe? Exato. É que a gente busca ser realmente essa lagosta bonita, né? E deixar para fora tudo aquilo que nos perturba, que nos atrasa e tira o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, sabe? Tem algo que vem só para prejudicar, ao invés de promover, de desenvolver. Então a gente tem que arrancar isso da vida da gente, entendeu? A gente tem que deixar isso para fora. E assim, do mesmo jeito, vai ter pessoas, vai ter ambiente, vai ter algo que vai nos prejudicar e vai nos contaminar todos os dias, cara. Mas a gente precisa de saber sair fora disso, sabe? Sair fora desse ambiente, né? Tirar essa carcaça ruim dessa lagosta e deixar isso fora. Deixar isso fora quando a gente vai chegar em casa, deixar isso fora quando a Isso. gente vai entrar numa reunião, deixar isso fora quando a gente vai conversar com alguém, porque as pessoas não são ocupadas dos nossos for dar um abraço à nossa família, deixar isso fora quando a gente for abraçar um colega de trabalho, quando a gente for aconselhar alguém, deixar isso fora quando a gente for escutar alguém, sabe? Então, assim, cara, tá sendo um Bacana demais, espaço viu, muito Jorge? bacana e obrigado pela oportunidade, viu? Que legal. Eu vou soltar um vídeo agora, a gente vai ver esse processo aqui, como ele acontece. Vou soltar aqui para vocês. Ela tá trocando de casco aqui, ó. Olha, Espera aí. pessoal, que da hora, meu. Pessoal, isso daqui é um momento raro da gente pegar. Geralmente ela faz essa troca de casco à noite. Olha lá, pessoal, que da hora. Tá vendo aqui, ó, o casco se partindo? Olha lá, galera, que legal. Pessoal, já faz tempo que eu tenho essa lagosta. É a primeira vez que eu tô vendo isso também, galera. Cheguei agora aqui, eu achei que ela tava morrendo. E ela tá trocando de casco aqui, pessoal, pra gente ver aqui, ó. Olha, galera, que da hora. Aqui, ó, bem de pertinho pra vocês, galera, pra vocês acompanhar também, ó. O casco saindo. Olha lá, galera, que da hora. Dá pra sentir o esforço daqui, né? Demais. Olha, pessoal, lá, o casco se partindo. Olha que incrível isso, cara. Olha, minha gata tá aqui, até aqui atrapalhando, é minha gatinha já. Olha lá, galera. Tá, saiu a parte de cima. Olha lá. E o interessante, galera, é que o casco sai inteirinho, olha lá, ó. Lembrando, pessoal, que esse processo que ela faz, isso daí deixa ela muito debilitada, deixa muito cansada. E esse casco novo dela fica Olha bem isso, molinho. cara. Olha lá, galera, que da hora, meu. Olha lá, família.
Aí, ó, momento especial aí pra nós, agora, o aquarismo é paz aí, ó. Agora ela vai querer se intocar, galera, e ela vai ficar escondida agora em um bom tempo. Só que a ampulária tá lá dentro, atrapalhando ela se esconder. Olha lá, galera, ela saiu o casco azulzinho, novinho, família. Que da hora, meu. Caraca, pessoal, também nunca tinha visto isso ao vivo. Aí, ó, momento especial aí pra nós aquaristas. Que legal, galera, que legal, que legal. Ó, tá vendo? Agora ela vai ficar meio deitada, ela vai ficar bem cansada, galera. Porque esse casco novo dela é muito molinho. Aí agora ela vai ficar um bom tempo aí escondida. Ficar uns 10 dias mais ou menos. Bacana demais, né, gente? Incrível isso, cara. Top. Muito bacana. Você vê que ele falou uma coisa, isso me fez pensar muito quando eu vi esse vídeo. Eu achei que ela estava morrendo. Já parou para pensar que muitas vezes as limitações não nos deixam da mesma forma? A sensação ruim, né? A gente fica debilitado, cansado, fadigado, né? Emocionalmente, né? Qualquer coisa a gente já fica, né? E esse aspecto dela, que eu achei que ela estava morrendo, na verdade, é o início da transformação. Ela estava inquieta lá dentro. A gente pode ver que muita gente, às vezes as pessoas não querem a mudança, mas gatilho, dizer que a gente não tem gatilho para mudança é mentira. Então, assim, esse processo, né, para ele chegar nesse momento na vida né, desse animalzinho aí, para mim é fantástico. Isso acontece muito com a gente, e por esse motivo que eu quis trazer nesse encontro hoje. Tá? Mas aí, de novo, eu quero abrir para vocês comentar, fique à vontade, tá? Quem está vendo pela primeira vez, vê que bacana que é isso, né? Agora ela vai ficar intocável, vai ficar ali, né, no cantinho, refletindo. Né? Eu já vi muita gente falando, só para abrir também parênteses antes de vocês comentarem. A águia, esse processo também de renovo, não acontece só com a lagosta, não, né? O camarão acontece isso, os outros animais, crustáceos, também acontece. A águia também é um animal, né? Que também, quando ele vai renovar ela busca lugares, né, nos penhascos, né? Então, você vê que esse processo de renovo, ele acontece nesse mundo animal, no reino animal. O que dirá de nós, seres humanos? Então, esse momento de renovo, de buscar coisas novas, não vem à toa. Esse conteúdo de hoje para vocês, a minha expectativa é que venha como um renovo, uma necessidade de mudança, de vocês olhar para dentro de vocês hoje. Mas vamos lá, alguém quer comentar alguma coisa acerca desse vídeo? O que diz aí muito, né, André, sobre a atitude, a gente não ficar só falando, crer, ter fé, mas, cara, fé sem atitude nada é quase que a mesma coisa, sabe? A gente precisa agir. Exato. E faz parte das dores. Hoje, por exemplo, mesmo eu comecei a academia. Cara, eu tô todo doído aqui, mas amanhã eu tenho que estar lá amanhã de novo. Que é um processo doloroso, mas que aos poucos vou pegar o ritmo, pô. Então, assim, eu tô aproveitando isso. Hoje eu fui na Casa da Cultura aqui, que é uma casa que a Vale toma de conta. Me inscrevi em aula de violão, quero aprender a tocar violão. Sempre tive vontade de aprender a tocar violão. E a Casa da Cultura disponibilizou vagas para adultos e eu vou fazer, pô. Vou aprender a tocar violão. Então, assim, são coisas que têm surgido a oportunidade, então por que não abraçar, entendeu? Só depende de mim, da minha pessoa. Então, André, vai muito de atitude. Legal. Pegando um gancho, né, no que o Tiago trouxe, né, eu fiquei imaginando, né, quando a casca saiu, o casco, de ser quando a gente consegue tirar um peso que está em cima das costas da gente, né, algo que nos aflige muito, né, quando a gente consegue se libertar de alguns sentimentos, de aflições que nos incomodam, né, e como que a gente se sente aliviado com isso. A gente fica frágil no primeiro momento, a gente fica, né, sensível, mas isso nos dá força para a gente poder acreditar que nós somos capazes e que a gente consegue, né? E às vezes as primeiras vezes vão ser de uma forma muito dolorosa mesmo, mas aí às vezes a segunda, a terceira vão ser mais fáceis, a gente já vai estar assim tão preparado, né?
que a gente vai conseguir fazer isso com mais leveza, com mais gratidão, né? E aceitar de que aquela mudança, ou de que aquele momento que a gente precisa tomar uma decisão é necessário e que nada não acontece se não for da vontade, né, de Deus. Então, assim, muito bacana. Eu nunca tinha visto, assim, uma experiência muito incrível. Vocês estão vendo aí a prova e a necessidade da gente estar sempre decidindo, né? Ninguém vai decidir por você. Né? Todas as decisões que a gente toma na vida, ela nos aponta para alguma coisa. É você contra você, Andrezão. Exato, cara. Exatamente Não tem outro. É você contra você e vai, entendeu? Quando eu comprei minha bike, lembro que eu comprei minha bicicleta. Nossa, para mim andar 40 quilômetros, cara, eu parava 5, 6 vezes. Chegava quase fartando. Hoje a gente brinca com 70 quilômetros como se não fosse nada. O Entendeu? corpo Então, acostuma, assim, né? o corpo acostuma. É doído, mas você tem que se dedicar, tem que Isso, fazer daquilo virar sua rotina. exatamente. Ô, Mas que André, bom, só compartilhando um que bom. momento, essa semana a gente teve alguns desligamentos na unidade de saúde, e assim, um deles, eu fiquei muito preocupada como que a pessoa iria reagir, né? Uhum. E aí, na hora que ela chegou muito emocionada, chorando bastante, sabe? E eu olhava aquela situação e falava assim, eu preciso aliviar ela de alguma forma. Eu preciso fazer com que ela saia daqui um pouco mais confortável, mesmo sabendo que o mundo naquele momento para ela desabou, né? Porque não era uma coisa que ela estava esperando. Então, no momento que ela foi chamada para poder fazer o exame demissional, eu acompanhei ela até no consultório e falei com ela, olha, acredita que tudo tem um propósito. Uma página agora se fecha, né? Termina, e a outra vai começar. Então, acredita nisso, tudo tem um propósito. E você tem a certeza de que, assim, novos caminhos vão se abrir, novas oportunidades, você vai ter esse momento de refletir, de ver o que precisa melhorar. E aí ela agradeceu e entrou. Quando ela saiu, era uma gerente. Quando ela saiu, ela voltou e falou comigo, posso conversar com você? Eu falei, pode. Aí ela me chamou, ela falou assim, eu entrei aqui totalmente sem chão. Eu saio daqui, nesse momento, com uma nova expectativa. Que em segundos, você me fez, assim, voltar para a minha realidade de que, opa, aconteceu, mas eu preciso estar bem ou me preparar, porque tem pessoas lá fora que dependem de mim e que contam com o que eu, né, tenho que retribuir. Então, assim, uma gratidão enorme por, às vezes, a gente poder aliviar um pouco a dor das pessoas, né? Você não está na unidade de saúde só para levar medicação, né? Isso. Eu já falei isso várias vezes para você, né? Só para Isso é aliviar muito uma dor ali, né? gratificante. Mas emocionalmente também as pessoas precisam muito de ajuda. Que bom ouvir isso de você, Alessandra. Muito legal. Uhum. Alguém mais quer comentar algo? Eu vou pegar um pouquinho de cada um aqui, de cada comentário. Vou pegar um pouquinho do que o Diógenes falou, do Tiago, agora da Alessandra. E todo esse processo que a gente está vendo, que se materializa na vida desse animal, né, que é muito legal, que mexe com a gente, que faz a gente pensar. Mas tem algo aqui que eu quero francamente falar para vocês, né? O fato dela estar exposta, isso acontece, né? Essa exposição. Você vê que a exposição dela, que é o medo do predador, porque ela está vulnerável. Então ela não vai se expor para qualquer pessoa. Tem gente que se acaba falando demais para quem até não, às vezes não conhece direito. Mas o fato dela procurar um abrigo, um lugar secreto, né? Isso me chamou muito a atenção. Vocês espiritualizaram bastante coisa aqui que eu acho que é bacana, é propício para o momento, falaram Deus, né? Trouxeram coisas específicas. Mas olhando para isso que a gente está vendo aqui, buscando esse lugar secreto, um lugar onde a gente é protegido, esse ambiente é a nossa família, é Deus, enfim, é o lugar onde a gente vai se recompondo, onde a gente, né, encontra refrigério, encontra um local onde as pessoas vão cuidar da gente.
vamos cuidar dos nossos sentimentos. E na vida a gente passa muito, muito por isso, né? Profissionalmente, a gente está nessa rotina, é estressante, mas quando a gente entra em casa, e aí eu vou pegar a fala do Diógenes e associar isso, e a gente entra nesse lugar de repouso, de conforto, onde tem uma família, onde tem filhos, cara, a gente deixa isso aqui para trás. E ali é onde a gente vai se curar, né? Porque emocionalmente a nossa rotina, ela tá? Então eu quero trazer isso porque muitas vezes a gente entra puramente para a questão do trabalho e se esquece que existem pessoas à nossa volta, tá? Então é um alerta, né? Eu sempre acendo alguns alertas, principalmente que no cenário de hoje existe um instituto que é a Gallup. Depois eu vou mandar aqui no link para vocês. Eles projetam anualmente né, um relatório global, né, de empresas que eles entrevistam pelo mundo. E o cenário hoje ele é preocupante, porque o cenário tecnológico levou o trabalho para dentro de casa e as pessoas não estão mais separando as coisas. Então, o trabalho se misturou com família, com criação de filhos, e as pessoas estão estressadas dentro de casa e aumentou demais problemas psicológicos. Tá? Então, de novo, alerta, gente. A gente precisa separar as coisas, tá? Tem momento de romper, tem momento da gente buscar coisas novas, tem momento da gente se inquietar, mas tem momento do abrigo, do lugar secreto, da família, momento da gente estar se aportando, se apoiando, né, um ajudando o outro. Então, tenham esse alerta sempre na vida de vocês. Já tá trocando de casco. Eu vou fazer uma relação com o nosso Ikigai, né? Depois eu vou até compartilhar vídeos aqui nesse chat para relembrar, principalmente aquele vídeo do Ikigai, que é um vídeo mais antigo que nós usamos para falar especificamente do conceito, o que é, né? Talvez algumas pessoas estão entrando agora, não vão se lembrar, né? Acabaram não vendo. Então eu vou deixar aqui escorado só para vocês poderem para suportar o que eu vou falar aqui. No Ikigai, que é um conceito japonês, não fala só sobre ter prazer pela vida ou de conquistas. Ele fala ele está muito associado a um estilo de vida, o estilo Ikigai. O estilo Ikigai, você encontra dentro da missão que você tem uma paixão. Então, aquilo que você ama fazer se conecta com aquilo que você é bom em fazer. Então, a missão, traduzindo pelo canal da paixão, né, ele nutre as profissões, aquilo que a gente exerce, que pode gerar uma remuneração, um retorno, ora financeiro, ora como aconteceu hoje com a Alessandra, né, dela ter um retorno, olha, obrigado, você me ajudou, isso é um retorno para ela, tá? E isso, né, ajuda no desenvolvimento dos talentos, ou seja, o mundo hoje, ele precisa de pessoas que dentro das profissões que exercem, tenham realmente, além, né, puramente do talento para trabalhar, de exercer sua função, paixão por aquilo que faz e entende que isso é a missão da vida deles. Então, isso é o propósito. E aí, esses 4 pilares é o Ikigai, né, que é o estilo de vida do japonês. Eles vão sempre entender que antes de ter paixão para se fazer alguma coisa, dentro de uma profissão que ela ocupa, e os talentos que estão ligados, né, ao simples fato de trabalhar para alguma coisa, existe o propósito. Então, se conectando o propósito com esses 3 outros pilares que eu mencionei, você encontra o seu Ikigai. Agora, eu preciso promover isso com vocês. Então, aí agora entra o nosso exercício. Eu quero fazer alguns exercícios com vocês para a gente poder fazer junto aqui. E o que eu vou falar aqui hoje não é só na questão de ser um exercício pontual desse encontro. Eu quero trazer alguns gatilhos, e aí eu quero que vocês usem isso, né, e pratiquem isso. Nos próximos encontros eu vou pedir para algumas pessoas ir pronunciarem, aí eu vou me planejar para entrar em contato com algumas pessoas, para a gente poder incluir as boas práticas e o que isso está trazendo ao longo, né, da vida dessa pessoa, um retorno, tá? O fato de encontrar um propósito, de se identificar com aquilo, tá? Então, esse exercício, né, ele não é só para a questão agora, pontualmente hoje. Vocês podem usar isso ao longo da vida de vocês, tá? Então, tem muitos gatilhos bons aqui que vão
despertar a gente para alguma outra realidade. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, aí eu vou pedir para vocês pegarem na folha de papel, né? Não precisa declaradamente agora, tá? Como eu falei, isso aqui é exercício. Vocês precisam incluir isso na rotina de vocês. Coloquem em locais que vocês se movimentem. Às vezes eu brinco, né? Nos nossos encontros, eu falo, olha, coloque no local que você mais acessa. Alguns vão colocar na porta do guarda-roupa, outros podem colocar na geladeira, no local que você passa mais para você olhar essa lista lá. Tá? Então, o primeiro exercício nosso, você vai pegar aí na folha, você vai escrever 100 fatos sobre você. Escreva uma lista, tudo que você pensa ao seu respeito. E aí você vai exercitando. O que você gosta, né, de fazer, pessoas que você gosta de conviver, lugares onde você gosta de ir. Então, você vai escrever fatos sobre você. Não precisa escrever 100 agora, tá? Mas o nosso exercício aqui na nossa dinâmica, pelo menos 10. Que eu vou pedir para vocês escreverem 10 fatos sobre vocês, tá? Vou dar aí 2 minutinhos, né, para vocês escreverem 10 fatos sobre vocês. Mas o teste, tá? Depois vocês vão continuar essa lista, que é incrível o poder que isso gera de transformação. Você vai escrever 100, vai tentar chegar nesse número aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Contando agora 2 minutinhos para vocês escreverem aí 10 fatos sobre vocês. Enquanto você está escrevendo, eu vou colocar uma música aqui para a gente não deixar no vácuo, né? Deixa eu achar um fundo aqui. Vamos colocar um fundo aqui, esse aqui. Dez fatos sobre você. Só parando aqui, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo fazer aí? Sim. Tá boa. Uhum. Tá, legal. Precisa de mais um tempinho? Mais um minutinho, tá bom? Uhum. Vai lá. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó.
eu pedi para vocês escreverem, né, 10 fatos sobre você, lembrando, né, por que a gente está fazendo isso, né? Isso tem a ver com Ikigai, né? E a chave do Ikigai é o autoconhecimento, tá? É conhecer mais sobre você mesmo. E eu vou abrir um parênteses aqui. A gente tem uma dificuldade muito grande de se autoconhecer. E eu acredito demais que quanto mais a gente se conhece, mais a gente, como aquela, né, como aquele vídeo que nós vimos da lagosta, mais a gente vai ter facilidade de romper para algumas coisas, tá? Então é importante a gente conhecer sobre quem nós somos. Então a gente vai conseguir responder muito sobre aquela pergunta que a gente colocou no início. Então, fatos sobre você, o que você gosta, né, pessoas que você convive, né, lugares onde você frequenta. Coloque 10 fatos a seu respeito. Lembrando, de novo, que é importante você pegar essa lista depois e continuar pensando. Poxa, deixa eu escrever 10 coisas sobre mim. Poxa, eu já encontrei uma dificuldade. Então eu preciso me conhecer mais. Eu preciso chegar nesse 100. Se você quiser insistir depois, poxa, eu já conheço muito sobre esse 100. Eu quero conhecer mais sobre mim, tá? Eu vou dar aqui algumas, né, alguns insights para vocês, um pensamento dentro dessa cultura japonesa que tanto me chamou a atenção, que me faz sempre estar refletindo sobre isso. Tudo bem? Posso passar para o segundo exercício? Nós já vamos abrir aqui. Alguém lembra antes, né? Lembrando, vocês querem comentar alguma coisa sobre vocês? Sobre se foi fácil falar, se não foi, não precisa detalhar tanto. Vamos, Alessandra, você primeiro, já que você falou, pode? Olha, eu acho que é quando você falou assim, de nos colocarmos assim, de conhecermos, né? Quando a gente coloca no papel mesmo, faz refletir, né? Porque assim, você coloca uma, duas, três, aí você vai buscando, você vai tentando buscar, né? E realmente não é fácil. Mas aí é o exercício, né? Boa. Que a gente tem que fazer, porque realmente assim, a gente não para poder pensar no tanto de coisa que a gente gosta, e aí na hora que a gente tem que colocar no papel é difícil. Tá, muito bom. Seria mais fácil eu pedir para vocês colocarem 100 fatos sobre uma pessoa que vocês convivem do que vocês mesmos ou não? Poxa, eu vou falar 100 fatos do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Veja como é mais difícil falar da gente mesmo, né? Complicado. Na verdade, Andrezão, é difícil e a gente também não aceita às vezes, né? A gente é meio, né? Para algumas coisas a gente não é resiliente, né? Resiliente. Com Nós não certeza. somos, nós temos essa dificuldade, né? Às Você vê vezes a que gente tem medo de até para nos julgar, né? Será que eu colocar aquilo ali, será que talvez alguma outra pessoa pode pensar, será que é isso mesmo e tal, né? Acho que até com medo do julgamento, né? Exatamente. E Bom, é complicado, né, André? Desculpa, mas assim, olha só, cara, o que a legal. galera tá trazendo, né? Eu falando de mim mesmo, escrevendo para mim mesmo uma folha de papel e eu ainda tenho dúvida, cara, o quanto a gente é preso nas coisas às vezes, né, cara? O medo do julgamento é tão grande até de eu mesmo me julgar, você tá entendendo? Então, assim, tem hora que a gente tá Cara. pensando que o que a gente tá escrevendo, cara. É complexo, né? E na folha do papel não tem como você se enganar, né? Puxa, vou falar isso aqui. Não, cara. É ali onde você tem que ser sincero com você mesmo, né? Sabe um outro Boa. ponto que eu percebi também? Eu comecei escrevendo coisas boas. Depois eu cheguei num momento que eu falei assim, tá, gente, calma aí. Peraí. E o que não é legal, o que eu acho que precisa mudar? Aí eu comecei a Boa. escrever nesse outro sentido também. Mas a minha primeira, não sei se dá mais colegas aí, mas a primeira coisa que vocês pontuaram foi uma coisa legal, que vocês têm uma qualidade, ou foi uma oportunidade de melhoria? Isso. Ó, bom ponto, porque aqui, ó, no segundo exercício, nós vamos pegar essa lista, tá vendo? Essa própria lista que vocês vão colocar aí, e vocês vão descrever nessa lista o que é força
característica positiva. Eu não vou chamar de fraqueza, percebam bem, né? Eu estou sempre levando por uma questão do pensamento. Vamos trazer a palavra oportunidade, tá? Como que você conhece diante daquilo, dessa lista que vocês estão falando como força e oportunidade? Aí vamos pegar essa lista exatamente da forma que vocês colocaram, e vocês vão detalhar, né, a questão positiva e as questões que são como oportunidade de melhoria, né, de elevar o nível, né? Então peguem aí de novo, vou soltar aqui, vou dar mais alguns minutinhos para vocês pegarem a própria lista que vocês colocaram, né, e colocar é forte, é positivo ou aqui tem oportunidade? Vamos lá, vou soltar o som para vocês aí, peguem a lista de novo. Vou baixar o som aqui, mas eu estou falando com vocês aqui, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou falar de mim mesmo. Né? Na minha lista aqui, eu tenho uma das coisas que eu gosto demais de fazer é ler, né? Gosto muito. Para mim é uma além de uma fortaleza minha, de momento de terapia, mas eu me encontro demais na leitura, né? Então, eu leio praticamente de tudo. Eu amo ler, inclusive livros motivacionais, às vezes Augusto Cury, leio muito a Bíblia, enfim, eu sou uma pessoa que gosta de ler. Para mim é uma força. Só que aí veio o só que eu ainda encontro oportunidade, porque eu tenho, às vezes eu troco, eu tô meio que me permitindo não dizer que eu não tenho tempo. E para mim já tá se tornando uma desculpa, e eu tô falando isso porque né, esse momento é para isso, tá? Então, tô mostrando para vocês que eu tô me dando a desculpa, eu tô me deixando se vencer pelas desculpas, e muitas vezes eu tenho dado esse diagnóstico, poxa, mas eu não tenho tempo mais para ler, né? Às vezes eu começo a ler, é no momento que eu estou um pouco mais cansado, então eu procuro locais mais cômodos para mim ler, e aí às vezes daqui a pouco eu já estou deitado com o livro do lado, dormindo. E para mim sempre foi uma força, só que hoje eu já vejo como uma oportunidade, né? Eu vejo isso, diante daquilo que eu mais gosto de fazer, que eu entendo que é meu propósito, a leitura é um dos pontos fundamentais para mim. Tá? Tudo bem? Tá dando para entender a oportunidade que a gente tem hoje de começar a associar força, oportunidade diante daquilo que você gosta? É para isso que André, eu tô contando um exemplo aqui, tá? você me fez lembrar do último Ikigai, que a gente falou sobre como ser mais produtivo, e aí você tocou exatamente no assunto da autossabotagem, né? De alguns pontos, talvez até ajude depois a fechar essas reflexões. Sim, a gente realmente se auto-sabota, né? E às vezes eu me
policio para algumas coisas, né, Beth? Mas quando eu vejo, por exemplo, às vezes em vez de eu estar lendo, eu estou meio que na internet, eu estou conversando no WhatsApp, eu tenho Telegram, ou tá na rede social, Facebook, Instagram. Então a gente vai meio que, né, se deixando ser vencido, né? E a contraprova, aí o cheque chega, né? A gente meio que tenta camuflar de alguma forma, mas não tem como, você meio que está se auto-sabotando ali. Então, para mim, é uma oportunidade. Então, eu preciso remodelar isso. Tá? Então, esse é um exemplo que eu estou contando para vocês aqui. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Também quero ouvir vocês, tá? Nesse segundo exercício aqui. Vocês pegaram muito a questão assim, ó, não chame de fraqueza, tá? Mas se vocês quiserem levar o pé da letra, por quê? Às vezes é sim uma fraqueza, vamos dizer que não, mas vençam essa palavra fraqueza como oportunidade de melhorar. Porque a oportunidade de melhorar vem pela capacidade de ver que isso é possível. Tá? Então a gente vence esse bloqueio mental. Não, peraí, eu posso, eu consigo, eu sei que eu vou conseguir. E aí você encara como uma oportunidade, né? Bora lá? Estão pegando aí, estão anotando, Alguém quer comentar aqui? Algum exemplo? Fique à vontade, tá? Eu vou passar para o próximo exercício. É o terceiro agora. Agora é o momento de terapia. Vamos associar a questão terapêutica aqui, né? Vocês estão vendo aí agora, na foto, vocês vão pegar qualquer um dos temas que está na lista de vocês, isso de forma aleatória, tá? Ou pela questão positiva, ou pela questão da oportunidade, mas aqui no nosso exercício hoje, aí depois vocês podem fazer com todos os itens da lista, que é legal. Vocês vão escrever sobre ele, como se estivesse conversando com uma pessoa, gente. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o meu caso, que é o exemplo que eu contei para vocês, que é onde eu me auto-saboto, questão de tempo, eu vou, como se estivesse conversando com um amigo, com uma pessoa, eu vou escrever sobre isso. Por que que esse exercício, ele é, além de tudo, chamado terapêutico? Porque a gente tem, como vocês falaram, a gente tem dificuldade de falar abertamente sobre nós. Mas quando a gente põe no papel, parece que o negócio sai. Então eu tenho que tirar de dentro para fora isso. Vamos lá. É legal a gente comparar, né? Eu estou querendo romper aquele casco velho, então eu preciso meio que forçar vocês, tá? E aí, para isso, pô, eu não consigo falar, mas eu consigo escrever. Então, como se tivesse uma pessoa na sua frente, você vai escrever sobre algum ponto dos temas onde vocês querem oportunizar, e aí, de novo, aqueles lances das fraquezas, não leve tanto pela palavra, mas como oportunidade de melhoria. Mas que para vocês é difícil. Então, você pegar esse tema aleatório, de qualquer um de vocês escreveram aí, e vocês vão descrever sobre ele, como se estivesse conversando com um amigo. Então, escreva sobre ele, como você se sente, o que você pensa a respeito, tá? Então, vou te dar aí, são 19h41, te dá mais de 3 a 5 minutos para você falar sobre você mesmo, escrevendo, né? Redigindo aí, faça uma dissertação rápida sobre esse tema, né? Escolha aí qualquer um aí, tá bom? Vou liberar um som para dar um.
Alguém se sente confortável em estar falando um pouquinho da lista que está escrevendo aí sobre o tema? Eu me sinto. Eu até escrevi. Você quer que leia ou quer que eu fale? Não, pode falar, como você preferir isso. Fique à vontade. Eu vou ler o que eu escrevi. Se vocês entenderem. É como se eu estivesse realmente fazendo o exercício. Quando eu converso com alguém, quando eu falo com as pessoas, ou né, com uma pessoa especificamente, eu gosto muito de olhar nos olhos. Uhum. É algo assim que eu prezo muito. E aí, quando eu estou conversando com alguém, e se a pessoa me interrompe por qualquer motivo, ou muda de assunto repentinamente, ou fica mexendo no celular, ou eu percebo, né, muito rápido que essa pessoa não está prestando atenção no que eu estou falando, eu fico irritada. E aí eu paro de falar. Eu simplesmente paro de falar. E aí a pessoa percebe, e pode ser com qualquer pessoa, tá? Mas eu não volto ao assunto. Não volto, eu simplesmente paro de falar. Eu fico chateada. Eu fico chateada. E eu acho que às vezes pode até ser um pouco extremista, sabe? Porque essa minha postura, mas eu ainda continuo agindo assim, sabe? É quase quando uma criança começa a fazer pirraça, mas eu entendo assim, como uma falta de respeito, eu não sei explicar, é algo que me incomoda muito, sabe? E eu pontuei isso na minha lista, sabe? Eu coloquei que eu fico triste quando me interrompem. Então, é uma coisa assim que eu percebo que o tempo passa, mas eu ainda continuo fazendo, sabe? Então, e às vezes eu percebo que a pessoa também acaba ficando um pouco chateada, porque ela fica assim, olha, fala, pode continuar, né? Eu tô prestando atenção e tudo mais, mas não adianta, gente. Eu não falo. Eu não volto ao assunto. Tá, é legal ouvir isso de você, tá? Acho que deve ter pessoas aqui também que devem passar pela mesma coisa, né? E isso não se trata só de questão, às vezes, particularmente da questão profissional, né? Isso pode ser qualquer um, às vezes. Pode. Às vezes, assim, eu tô conversando com a minha mãe, que eu sei que ela não faz de propósito, eu tenho certeza absoluta, mas do nada ela entra com outro assunto. Acho que como ela fica o dia inteiro sem conversar com ninguém, quando eu chego ela quer conversar muita coisa. E aí, às vezes, eu tô compartilhando algo, aí quando ela entra com outro assunto, nossa, eu paro de falar na hora. E eu me sinto mal depois, porque ela fica assim, não, ô filha, pode falar, eu tô prestando atenção. Às vezes ela até para, ela para, ela senta, ela fica olhando para mim assim e fala assim, não pode falar, meu bem. Eu não falo, gente. Diálogo aberto e transparente. Não falo. Que legal. É bom ouvir isso. Você vê que eu comentei, né? Não sei se outras pessoas querem falar aqui, né? Mas eu comentei que às vezes não é só um problema cognitivo, né? Você vê que tem bloqueio, até entendo que às vezes a pessoa não tem concentração necessária, porque para mim isso é um bloqueio. A pessoa, ela até começou a pensar no que você está falando, mas a mente dela começou a ir para um outro lado. Daqui a pouco ela não está mais com atenção em você. Então isso é um bloqueio mental, é uma característica, né, de necessidade de se quebrar isso na vida da pessoa. E vocês estão vendo exatamente isso aqui na tela, ó. Quando eu trago esse exercício para vocês, é para tirar esse emaranhado de coisa e reorganizar nossa mente para aquilo que é importante, para aquilo que de fato nós entendemos que é necessário. E essa mudança toda, dessa necessidade de reorganização, tem que começar dentro de nós. Tá? Então, vocês estão fazendo exercício de uma dinâmica, às vezes a gente faz meio que na brincadeira, é legal, mas eu acredito que vocês estão levando a sério demais isso aqui, porque é uma coisa que a princípio pode gerar um desconforto para a gente. Pô, eu vou falar de mim mesmo, mas isso gera tem uma capacidade transformadora de reorganizar as coisas dentro da gente. Que bom ouvir isso de vocês, tá? Ouvir comentários como o da Sueli. Eu posso avançar para o quarto exercício? Vamos lá. Quarto exercício. Faça perguntas profundas que tenham respostas francas. Use uma lista para descrever tudo sobre o que você pensa a respeito de cada tema. Ou seja, você vai pegar dentro dessa lista que você tem e vocês vão fazer perguntas como essa. O que me irrita? O que me deixa feliz?
Quais os meus objetivos? Tem relação com pessoas próximas? Quais são os meus medos? Nessa lista, está associado aos melhores momentos da minha vida? Isso me causa raiva? Me causa fúria? Ou me causa gratidão? Que sentimento gera? Vou dar um exemplo, não falei para vocês da minha lista, que saiu uma questão da questão do tempo, né? Eu falei que eu gosto muito de ler, mas não estou lendo porque eu tô me deixando ser levado para outras áreas que eu não gosto muito, mas às vezes eu estou preso. Então eu me sinto preso. Isso me irrita, eu não gosto de me sentir preso, tá? Porque o que me deixa feliz é ter o momento da leitura. Então eu começo a listar isso. Então nessa nosso exercício, faça perguntas profundas que façam você refletir, né? Tem gente que não gosta de estar nesses momentos de leitura, como eu, com muitas pessoas próximas, mas tem momentos que eu gosto de estar lendo e transmitir aquilo que eu aprendi, principalmente quando eu ponho em prática, tá? Tenho medos acerca de alguma coisa? Por que às vezes eu não consigo fazer? Será que é algum medo? Né? Eu vou dar um exemplo. Medo de não ser aceito? Medo do que as pessoas vão pensar acerca de mim? Né? Será que eu sinto raiva a tal ponto de ter ódio, de ter rancor no meu coração? Né? Então, perguntas como essa, de você começar a listar, vai se conectando com aquilo que pode ser fraqueza ou ponto que seja positivo, tá? Então, aí a gente começa a pegar, não é que começa a bagunçar, mas eu começo a dar um sentido para chegar exatamente no quinto exercício. Poxa, isso me deixa extremamente bravo, eu fico cheio de raiva, como é o caso do exemplo da Sueli, tá? Tudo bem? Então, listem aí, né? Peguem uma dos temas e façam perguntas como essa, tá? O que te irrita? O que te deixa com raiva? O que te deixa com um sentimento de gratidão, de alegria? O que pode ser que está mais relacionado aos seus objetivos? O que te deixa realmente extremamente impactado, feliz? Tá? Então, algumas dessas perguntas, né, são profundas, às vezes é difícil de responder aqui, tá? Mas são perguntas que a gente faz, principalmente em relação à questão das forças e oportunidades, tá? E aí a gente faz essas perguntas chaves para poder começar a trilhar o caminho, e aí vem o quinto exercício, tá? Eu acredito que vocês vão continuar fazendo isso, depois eu vou falar aqui. Isso é uma necessidade de mudança no comportamento, porque uma vez que a gente tem o autoconhecimento, a gente começa a trabalhar firmemente os comportamentos. Só que comportamento, ele vem pela mudança de hábito e tem a ver com rotina. E isso aqui é uma atividade rotineira. A gente pode fazer isso mais vezes. Tá? Então faça perguntas profundas sobre a lista, descreva tudo sobre o que você pensa a respeito de cada tema aí. Perguntas como essa: o que te irrita? O que te deixa feliz? Né? Tem relação com pessoas próximas? Não tem? Tem falta de perdão? Será que eu não perdoei tal pessoa? Será que eu feri tal pessoa? Faça perguntas desse nível, com profundidade. Por quê? Perguntas essa aqui, o quarto exercício está muito de mão dada com o quinto, que é usar os 5 porquê. Por quê, por quê, porque até chegar no ponto onde pode ser a causa. E às vezes o problema não é você, são problemas que estão à sua volta, que geram medo, que geraram certas atitudes em você que podem, às vezes, não permitir que você saia desse casulo, tá? Então, o quinto exercício é descobrir, o 5 porquê é usado muito dentro das empresas hoje para chegar na causa raiz. Não é diferente do nosso aqui, mas não necessariamente fazer 5. Às vezes, com um você já entende da onde é a causa, onde que eu tenho que trabalhar. Poxa, para mim, oportunizar alguma coisa, por onde eu tenho que começar? Onde eu vou trilhar esse início? Por onde? Então, é um momento de objetivar ideias, insights. Poxa, eu quero trazer isso para a minha rotina. E aí, nesse planejamento, como que eu vou fazer? Preciso começar pelaquilo que realmente é o ponto. É onde está ali. E às vezes,
esse ponto, para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser com mais dor, vai gerar um cansaço, mas é aí onde você vai encontrar o apoio da família. É o lugar secreto onde você repousa. Por quê? Porque às vezes a gente vai se expor. Sair do casulo é uma exposição natural do nosso interior, gente. Quem nós somos de verdade. Tá? Então você vai usar os 5 por quê? Eu estou falando aqui, mas se vocês fizeram aqui algumas perguntas aqui para aquilo que vocês estão aparentemente levantando na lista, com os 5 porquê, né, ou chegando até o ponto realmente onde vocês consigam criar na oportunidade, na fraqueza, né, uma força tão grande de você conseguir ter hábito insistente, né, com uma palavra-chave que muitas vezes a gente usa, disciplina. Né? Isso vai fazer vocês alavancarem demais. Demais. Tá? E vocês vão ter resultados em si mesmo, dentro de vocês. Vão se tornar mais concisos, vão ter mais domínio, autodomínio, vão se conseguir, né, se autodominar em relação aos problemas quando eles aparecerem, porque eles vão aparecer, vocês não vão perder o controle diante das circunstâncias, que muitas vezes elas vêm sendo difíceis ou não, mas eles aparecem, no momento que a gente não espera, e quando acontecer, e esses momentos chegarem, vocês vão ter mais força para superar, tá? Então, esse 5º exercício é justamente para isso, para vocês se trazendo para dentro de vocês aonde é que vocês precisam, né, trazer luz para aquilo que realmente estava escondido, que, puxa, eu não estava pensando nisso. Eu peguei o exemplo da Sueli, tá, Su? Me perdoe se eu estou falando de você de novo aqui, tá? Não, imagina, tudo bem. Você falou da sua mãe, mas às vezes, fazendo uma análise nos porquês, você vai entender que às vezes o problema não é ela, às vezes é a falta de concentração. E isso, às vezes, é um bloqueio na mente, porque não é só ela não que é assim, tá? Eu conheço muita gente que você está conversando com ele não está olhando para você, mas a mente dele, eu consigo conectar com a mente está pensando, cara. Ele pegou alguma coisa que você falou, que foi meio que assim, um estalo, e a mente dele se ligou com um outro neurônio de um outro lugar que se conectou com uma memória. E a pessoa já sai daquele momento e aí você vê que os olhos dela se paralisam para uma outra realidade que não é aquela. Então ele fecha para aquele momento, é como se ele se descortinasse uma outra janela onde ele está pensando naquilo que... E ele já não mais se conecta com você. Então não E é às vezes culpa só. esse bloqueio também pode ser o contrário, né, André? Eu fico pensando assim em mim também, né? Assim, por que assim, quando a pessoa fala assim, não, Su, vamos lá, pode falar que eu tô aqui, tô te ouvindo. Eu poderia continuar falando. Então, de repente, tem um bloqueio também que está em mim e não necessariamente nas pessoas com quem eu estou conversando. E isso pode e deve ser trabalhado, sabe? Eu já passei por isso, e quando a pessoa, eu percebi que ela não estava ali, eu esperei um tempo dela. Aí eu liguei uma palavra-chave, falei assim, olha, eu falei isso, onde você foi? Rapaz, eu pensei nisso, na hora que você falou isso, eu comecei a viajar, pensei nisso. Mas o que fez você pensar nisso? Rapaz, eu tenho um trauma nessa área aí, eu sofri no passado e me trouxe uma memória passada, antiga, e isso me gerou muita dor. Falei, rapaz, olha a oportunidade que estão da gente se ver livre disso. Né? Porque falar disso dói em você? Puxa, como dói. Então você tá vendo que às vezes a gente tem a oportunidade na mão de ser, naquele momento, né, como a Alessandra citou aqui, de ajudar a pessoa. Às vezes eu vejo isso no trabalho, as pessoas às vezes estão trabalhando e às vezes a mente dela viaja. Quer um outro exemplo? Às vezes isso aconteceu comigo. Eu estou dirigindo e eu começo a pensar. E aí, quando eu me dou conta, eu já andei tantos quilômetros que eu nem sei como eu cheguei lá, mas eu simplesmente cheguei. E foi assim, eu nem sei, eu não vi nada em volta. Se me perguntarem o que eu vi, eu não vi nada. Eu nem sei como eu cheguei lá, porque a minha mente... Mas assim, as minhas habilidades motoras até estavam conectadas com o trânsito.
Isso é perigoso? É perigoso. Mas às vezes eu estou dirigindo e eu me vejo em situações como essa. Né? E é uma falta de concentração, é um bloqueio mental. Então a gente tem que ter esse discernimento para entender que isso, tanto na vida das pessoas que a gente conversa, quanto a gente em nós mesmos, tá, Su? É legal isso. E fazer essas 5 porquês, esse exercício, a gente faz muito como às vezes associado aos 4 M's, né? Que a gente tanto fala, material, método, máquina. Mas faz isso agora olhando só para um M que é o mão de obra. Só para dentro de você, como ser humano. Vê se não vai encontrar coisas aí onde a gente pode falar, poxa, a causa sou eu. Tem esse ponto, tem essa área, tem essa pessoa, tem essas coisas, tem esses momentos. E a gente poder encontrar em tudo isso, né, essa reorganização que a gente tanto quer aqui. Ó. Bom, e aí agora, gente, façam isso continuamente, tá? Isso é um exercício, tá? Tem o desafio bônus. É o 6º exercício. Agora vem o... Peguem essa lista. Eu desafio vocês, depois que estiver pronta, pontos fortes, pontos positivos, pontos de oportunidade, onde você oportuniza realmente e entende os porquês, faz todo ali o breakdown, né? Faz as quebras, né, necessárias para chegar no ponto de causa. Pega essa lista, faça uma avaliação 360. André, o que é isso? Vocês vão chegar para as pessoas que estão mais próximas a vocês, pode ser marido, esposa, colega, pode ser parente, pode ser filho, e vai falar assim, vai sentar com ele, vai explicar, fala assim, eu quero que você fale para mim 10 coisas, 5 coisas que você pensa que são positivas em mim. E você vai falar 5 coisas, 10 coisas, 20 coisas que você acha que eu posso melhorar. Se algum daquelas pontos que você listou tiver exatamente no discurso das pessoas que estão à sua volta, você vai criar prioridade. Por quê? Não é só você que está vendo. Ou, às vezes, não é nem você que está vendo, são as pessoas que estão falando de você, que estão vendo como oportunidade. E você não estava dando zoom a isso, ou dando importância para isso. Quer mudança? Quer inspirar as pessoas? Então, aqui é meio que uma rendição. A gente levanta as mãos para se render, né? Quando alguém chega e fala assim, levanta as mãos. Quando o policial diz isso, é porque a gente está dizendo, estou rendido. Então, eu quero me render para isso, para esse exercício. Né? Sem egoísmo, sem vaidade, sem questionar nada, você vai dar a cara limpo. Fala assim, se baterem um lado, oferece o outro. Agora é esse o momento. Ouvir das pessoas o que elas pensam sobre você. O que for positivo, né? Poxa, legal, estão te dando flores. Legal. Parabéns, continua. Mas estão falando sobre as oportunidades? Estão falando, olha, eu não gosto nisso em você. É onde a gente vai poder priorizar. Tudo bem? Essa é a parte mais difícil, gente. É o desafio bônus. Por que é bônus? E é desafio, né? Então levem para isso, é uma avaliação 360. E eu quero ver, hein? Não precisa ser feito hoje, tá? Mas se quiser sair daqui e já sentar com alguém, melhor ainda. Agora eu vou soltar um vídeo. Eu vou tirar aqui. Eu quero terminar liberando esse vídeo aqui. Eu achei fantástico. Vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Então vamos lá. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Não pode depender da plateia, nem dos mais próximos. Elas são de foro íntimo. E sonhos têm de estar mesclado com outra ferramenta, disciplina, garra. Então, eu resolvi mudar o status quo da minha história. E só dependia de mim. E eu comecei a estudar 12 a 14 horas por dia e entendi a segunda ferramenta de gestão da emoção. Sonhos não são desejos.
Desejos são intenções superficiais que não resistem aos problemas, às dificuldades, às crises, às intempéries do dia a dia, do início da semana, da segunda-feira. Nós vivemos na era dos desejos. Desejo de ter bons amigos, desejo de ser um excelente profissional, desejo de ser um pai, uma mãe que educa mentes brilhantes, desejo de encantar as pessoas, de nos encantar. Desejos. O inferno emocional está cheio de pessoas que amam os desejos. Sonhos são projetos de vida. Sonhos, quando são verdadeiros, nos controlam, mesmo quando o mundo desaba sobre nós, mesmo quando ninguém nos apoia, nos incentiva. E sonhos têm de estar mesclado com outra ferramenta, disciplina, garra. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca materializam os seus projetos. E disciplina, garra, sem sonhos, produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens, que vivem numa mesmice sem fim, encarcerado por uma rotina massacrante. Você tem de unir essas duas ferramentas, sonhos e disciplina. Porque se você divorcia-se delas, por mais que você seja culto, inteligente e capaz, você não consegue materializar os seus projetos. Eles se tornam como nuvens, névoas, que se dissipam ao calor do tempo. Então eu estudei 12 a 14 horas, sonhos e disciplina. Eu não entendia quase nada que os professores me falavam. Eu me cansava, meu cérebro vivia esgotado. Mas eu não desisti. Eu quero ser um médico. Eu tenho um sonho de ser um cientista. Eu vou trabalhar por isso. E entrei na faculdade de medicina. Entre os primeiros alunos, tem mais de 1000 alunos. E quando estava na faculdade, quando parecia que o sol brilhava, nenhum acidente poderia me abater, eu que gostava de festas e jantares, vários amigos, era sorridente, um sujeito sociável. No segundo para o terceiro ano, eu passei pelo caos de um estado depressivo e percebi que as lágrimas que não se encenam no teatro do rosto, as lágrimas secas são mais penetrantes e doloridas do que aquelas que são visíveis. Preguicinha boa, né? Será que você já se perguntou o que é a preguiça no cérebro humano? E eu era uma pessoa hipersensível. E mais para frente, como pesquisador, como construtor de conhecimento, e não apenas como psiquiatra, fazendo mais de 20.000 sessões de psicoterapia, atendimentos psiquiátricos, atendendo casos graves da minha cidade, da minha região, de outros estados, de outros países, casos muito graves. Eu entendi lá atrás que ou a dor me constrói ou ela me destrói. É um jogo que vocês têm de estar claro. Não se curve à dor em hipótese alguma. Você tem que se curvar humildemente diante da vida e agradecer milhares de pessoas que estão ao seu redor, o ar que você respira, o coração que pulsa, mas não se curve à dor nunca, porque ela é implacável. A dor da depressão, a dor do pânico, a dor das fobias, inclusive a dor da alodoxafobia. Existem mais de 100 fobias que assombram o ser humano. Uma delas é a alodoxafobia. Conhece? É o medo da crítica, da opinião,
dos haters. Sem elogios tem menos preponderância e impacto do que um hater. Quando o ser humano ele supervaloriza a opinião dos outros. É importante valorizar? Claro, supervalorizar é um cárcere. É importante você dar resposta social? Sim, mas se você aumentar os níveis de expectativa do retorno dos outros, é um calabouço. Até porque as pessoas próximas são aquelas que mais nos frustram. A dor me constrói ou me destrói. Eu não me curvei à dor. Eu comecei a escrever sobre ela. Por que eu não tenho autocontrole? Porque eu sou sociável. Estou angustiado, sem prazer, sem canto. Eu olho para as pessoas, eu vejo elas na rua, as mais simples, com as profissões mais humildes cantando, e não há nada que me alegra. Porque não tenho gerenciamento dos meus pensamentos perturbadores. O que são esses pensamentos? Qual a natureza deles? Eu me lembro que eu já fazia perguntas corretas sobre essa fronteira complexa da ciência, o mundo dos pensamentos. E por que o mundo dos pensamentos é a última fronteira da ciência? Porque tudo está ligado aos pensamentos. Toda a construção científica são pensamentos. Toda a arte advém dos pensamentos. As relações humanas não existiriam sem os pensamentos. E a emocionalidade também. Sem os trilhos do pensamento, não há consciência do objeto amado, do objeto que causa encanto, do sujeito que me causa tristeza, angústia, ansiedade. Sem os pensamentos, você não define nem quem você é. Você não existe para si mesmo. O mundo inexiste. Você é um átomo errante. Então eu perguntava, o que é o pensamento? Que natureza, como ele se constrói? Por que eu não tenho um mínimo controle sobre eles? Eu escrevia mais uma vez. E eu me lembro que no 6º ano de medicina, eu ficava 4 horas por dia numa sala lúgubre, fria, cheirando mal, milhares de caixas de remédios, amostra grátis como lixo, lá no diretório acadêmico. Ninguém entendia por que eu, com aquela máquina Olivetti, estava fazendo, o que eu estava escrevendo? Estava escrevendo sobre o funcionamento da mente. Mas o médico deveria estudar fígado, baço, rim, pulmões, coração, e não se preocupar com o funcionamento da mente. Mas a dor se tornou minha mestra. Eu não me curvei a ela. E depois que eu comecei a escrever sobre o psiquismo humano, depois que eu comecei a explorar, mesmo que estava perdido no emaranhado de dúvidas, eu nunca mais parei. E eu me lembro que no 6º ano, eu comecei a acurar a minha capacidade de observar. Então, para ser um pensador, não basta usar a arte da dúvida, não basta usar o pensamento antidialético, não basta aprender a correr riscos dosados para executar os seus sonhos, nem usar disciplina com esses sonhos. É necessário você observar o intangível, ouvir o inaudível. Boa, gente. Vocês estão aí ainda? Deixa eu fechar aqui. Aqui. I know you're... Muito bom. Bom, a gente está chegando aqui no fim do Ikigai, tá? Eu vou, de costume, tirar uma foto com a gente aqui. Nós vamos ter um próximo encontro agora em fevereiro. A primeira quarta-feira do mês, geralmente, é a data escolhida, né? Para a gente sempre estar fazendo os encontros. Eu preparei esse conteúdo aqui com vocês hoje mais como uma maneira da gente refletir, né? Esse vídeo do Augusto Cury, ele é incrível, faz a gente se ater que nós somos aquilo que pensamos e o que dizemos a nosso respeito.
se vocês acreditarem no potencial que vocês têm, né, de construir algo a partir desse momento, criando disciplina, criando dentro da rotina de vocês, né, hábitos saudáveis, né, mentalizando isso no pensamento, cara, não tem quem pare vocês, né? Os resultados vão aparecer. Vocês vão ter potencial para trabalhar isso na vida das pessoas que circunvizinham vocês, que estão aí próximo de vocês, seja na família, né, seja no meio da roda de amigos, seja no trabalho. Aí eu acredito nisso fielmente. Eu sei que o potencial é grande, capacidade vocês têm, mas é necessário que haja algumas mudanças. Tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês né, aqui no chat, eu vou compartilhar depois, porque a gente passou 15 minutinhos no nosso encontro. Eu queria sugestões de melhoria, tá? Todo tipo de sugestão que vocês tiverem acerca do evento, compartilhe aqui, não só temas, o que vocês acham que pode melhorar, né? Nós temos, eu tenho alguns sonhos, né? Eu acho que a gente tem muito conhecimento e a gente tem um canal que a gente pode alavancar a nível, né, onde a gente pode desdobrar, né, o território, alargar as tendas. Eu quero, né, que outras pessoas de várias outras empresas, amigos, enfim, possam objetivar esse canal, né? Acho que esse canal aqui a gente pode alargar ele, né, uma capacidade imensa do nosso território nacional. Para isso, a gente precisa reorganizar algumas coisas. Eu tinha falado com a Beth, ela está aqui, não me deixa mentir, que eu acho que a gente pode criar, através dessa academia Ikigai, um comitê, né? E essas coisas não pode ficar só com o André, eu não tenho essa tal pretensão, eu posso dividir isso com outras pessoas, que cria-se um comitê, né? Um comitê de organização do evento, e a gente consiga transmitir isso em cadeia nacional para mais pessoas poderem estar absorvendo conhecimentos e palestras, tá bom? Então, eu preciso dessas dicas, de comentários, de sugestões, o que vocês acham que é legal, para a gente poder crescer, tá? Esse é meu sonho, poder ajudar mais pessoas ainda. Bom, termino aqui agradecendo vocês. Eu quero, se possível, que a gente compartilhe a nossa tela aí, se quem pode agora, né? Quem pode abrir a câmera, para a gente tirar uma foto junto. Ó, tá vendo? O Tarcísio já abriu aí direto, cara. Que legal. Fala, André, beleza? Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar aquela... Tem um pessoal aí já... O Diógenes está na Vale ainda, né, Diógenes? Tô, cara. Tô aqui ainda. Saindo daqui a pouquinho. Tá. Ele não aguentou, André, e ficou, entendeu? Que já era Não, pra que ter bom. ido embora. O Beto, você consegue colocar naquele fundo lá, especial, não? Eu coloquei aqui, eu já faço o print. Ah, legal. Deixa eu só trocar a falei, cena, que André. vocês gostam daquela outra cena. E André, tá me ouvindo? Oi, tô sim. Eu falei, hoje eu participo desse Ikigai, ó. Tá vendo? Precisava mesmo, cara, ó. Muito bem. Maravilha, cara. Tô saindo daqui com outro pensamento. Não fui nem pra igreja, cheguei nem tirei a roupa, eu já digo, não, hoje eu participo, entendeu? E não me arrependo de ter participado, com certeza eu vou levar isso para minha equipe, né? E dizer que para eles que vale a pena participar, né? Isso é maravilha Que legal, demais. cara. Muito bom. É que eu fugi aqui do... Aí, Beth. Deu certo? bom Tá ver todo vocês. mundo? Podemos dar um print? Então vamos lá, me ajudem, sorri. Deu muito certo, não, peraí. Deixa eu mandar aqui no chat. Peraí, se não tiver ficado bom, a gente já faz outro. Eu tirei os dois aí também, Beth. Eu mandei aí, tá? Ah, obrigada, legal. eu vi aqui. Obrigada, Tarcísio. Se vocês acharem que temas como esse, temas mais motivacionais, que falem mais do nosso interior, falem mais da gente, porque a gente fala muito de questões técnicas da empresa para empresa, né? Se vocês acharem que a gente pode caminhar muito nesse sentido nesse ano, comenta aqui no chat, coloca aí sugestão, o que vocês acham, tá? Boa. Esse assunto aí, André,
fala muito, né, a parte psicológica da pessoa, né? E como você falou, hoje a gente traz muitas coisas da empresa para dentro de casa e isso acaba afetando muito o psicológico da gente, né? A gente querer entregar, não, eu tenho que amanhã eu tenho que entregar esse trabalho, eu tenho que amanhã eu tenho que ministrar esse treinamento melhor do que hoje e acaba aquilo, né, sobrecarregando a cabeça da gente e hoje a gente vê muitas pessoas com problemas psicológicos parecidos, Exato. coisas parecidas assim, né? Passando por situações assim, então, cara, esse tema hoje foi demais, ó. Beleza. Bacana. Bom, gente, agradecer mais uma vez a todos, tá? A participação de vocês, né? Eu falei no início, vou voltar a falar aqui, um excelente, né? Um excepcional ano de 2023 para vocês. Eu sei que a gente está passando por um momento meio que conturbado, né? Mas logo as coisas se acertam e o que tiver que acontecer, pelo menos, como eu falei, a gente está em paz com a gente mesmo, as questões externas ficam mais fáceis para a gente se resolver. Tá bom? Então, cara, obrigado por esse momento, por vocês compartilharem comigo, tá? A presença de todos vocês. Um feliz 2023 e bora, vamos lá. Próximo Ikigai agora em fevereiro. A gente vai se organizar para poder fazer, para recepcionar, né, a Juliana Fará. Ela teve no nosso encontro agora, recentemente, da Excelência Profissional, pessoa muito dinâmica também, que trabalha esse tema, né, com uma outra abordagem, mas vai ser bacana a gente poder complementar com a participação dela. Tarcísio, fica à vontade, você levantou a mão aí. Só agradecer para vocês aí, né, desejar também um feliz ano novo e a condição, né, André? Acho que está sendo fundamental o trabalho que vocês estão fazendo. Com certeza está ajudando todo mundo aí, cada dia um pouquinho mais a gente aprende, né? Essa contribuição é sensacional. Aí você, Beth, todo mundo que está envolvido aí, parabéns pelo trabalho, tá, André? Boa. Conte com a gente aí, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição também, tá? A gente é meio corrido, legal, né? Mas se precisar de alguma coisa, a gente tenta ajudar aí também, tá? Que bacana. Vou precisar mesmo, tá? E, gente, façam o exercício lá, hein? Eu vou precisar do exercício de vocês para a gente promover nos próximos encontros aí alguma dinâmica nesse sentido, de trazer coisas boas que somaram na vida de vocês, tá? Seja na ordem, poxa, na minha família, mudei algum hábito dentro do meu trabalho, fique à vontade para somar, tá? Eu agradeço aí imensamente a participação de vocês. Boa? Muito bom, boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito bom. Pessoal, um abraço aí. Até mais, bom descanso. Valeu, Sandrinho. Ó, o Sandrinho tá aí com a gente hoje. Sandrinho tá quietinho. Sandrinho não, Sandrão já, pô. Sandrão, Tá grande. Sandrão. Eu vou falar pro Sandro trazer uma ministração pra gente também, cara. Tem bagagem aí, ó. Com certeza, Sandrão tem um trabalho bom, hein? Valeu, gente. Um abraço a todos. Abraço, pessoal.